Olá, tudo bem? O tema da nossa aula de hoje é eletroquímica, um tema muito importante porque estuda basicamente as reações químicas e a eletricidade que pode ser produzida em uma reação espontânea ou então utilizada na produção de determinadas reações químicas. Ao falarmos aqui em reações químicas para a produção de eletricidade, é sempre bom lembrar que estas reações químicas são reações químicas de oxidação e redução. Lembrando que oxidação significa a perda de elétrons em uma reação química e a redução, o ganho ou recebimento de elétrons, nós podemos muito bem aproveitarmos estas reações espontâneas para produzirmos uma reação química. Um dos processos mais utilizados é a chamada pilha de Daniel, a pilha que utiliza eletrodos de zinco e cobre. Como pode ser observado no desenho abaixo, a nossa reação química temos um eletrodo de zinco, esse eletrodo de zinco tem a capacidade de perder elétrons no processo de oxidação, e um eletrodo de cobre submerso em uma reação, em uma solução de sulfato de cobre. A reação química se processa de que forma? Os átomos de zinco, cujo número de oxidação é 0, lembrando que todas as nossas substâncias simples apresentam NOx 0, esse átomo de zinco tem a capacidade de perder elétrons para o cobre. Desta forma, a reação química se processa de que maneira? Elétrons fluindo do eletrodo de zinco em direção ao eletrodo de cobre. Assim, o eletrodo de zinco que perde os seus elétrons vai ser considerado por nós o polo negativo. Polo negativo é o polo que fornece elétrons. E o eletrodo de cobre que vai receber esses elétrons na reação é considerado o seu polo positivo. Polo positivo é o polo onde os elétrons chegam. Observe pela reação química que elétrons fluindo do eletrodo de zinco em direção ao eletrodo de cobre, faz com que nós tenhamos um fluxo ordenado de elétrons, o que nós consideramos como corrente elétrica. O polo negativo da pilha é considerado por nós o ânodo. Quero lembrar que ânodo não é sinônimo de polo negativo. Ânodo é sinônimo de eletrodo onde ocorre a reação química de oxidação. Por que disso? Porque quando estudarmos posteriormente aqui o fenômeno da eletrólise, que é exatamente o contrário de uma pilha, a gente vai perceber que o ânodo da eletrólise não é o polo negativo, e sim o polo positivo. Então eu não posso confundir ânodo com polo. Por outro lado, na reação química espontânea da pilha, o eletrodo que ocorre a reação química de redução, no caso específico da pilha de Daniel, que é o eletrodo de cobre, ele é considerado por nós como cátodo. Lembrando, portanto, que cátodo é eletrodo onde ocorre a reação química de redução, ok? Bom, a partir daí, a gente também pode perceber que as soluções, à medida que a reação química vai ocorrendo, vão ficando cada vez mais saturadas, com excesso de íons. De um lado, excesso de íon positivo, e do outro lado, excesso de íon negativo. Aí é que entra a função da ponte salina. A ponte salina é um dispositivo que permite o fluxo de íons, como pode ser demonstrado, entre as reações químicas. Perceba você que a solução que contém excesso de íons positivos, no caso específico os íons de zinco que sofreram reação química de oxidação, atraem da solução vizinha excesso de íons negativos. Por outro lado, a reação química de redução com o cobre, que fica com excesso de íons negativos de ânions, atrai íons positivos da solução de sulfato de zinco. Isso faz com que as soluções fiquem equilibradas. É sempre bom lembrar que não deve haver excesso de íons em nenhuma das soluções. Esta é a função básica, portanto, da ponte salina, permitir que haja esse fluxo de íons entre as soluções. Um outro aspecto importante é o cálculo da diferença de potencial entre as pilhas. A gente pode observar que na reação química de oxidação e redução, um dos elementos tem uma maior tendência a perder elétrons, enquanto o outro tem a maior tendência a receber. A grandeza que mede a facilidade com que um elemento químico perca ou receba elétrons é chamada particularmente de potencial de oxidação e potencial de redução, respectivamente. Bom,
É necessário que haja um elemento químico padrão para que nós possamos medir esta diferença de potencial. De forma aleatória, o elemento padrão escolhido foi o elemento hidrogênio. Atribuiu-se ao hidrogênio um valor de potencial de oxidação e redução igual a 0. Assim, para os demais elementos químicos da tabela periódica, os valores foram medidos em relação ao elemento hidrogênio. Observe a partir da reação química a forma com que foi medido o valor do potencial de oxidação e redução de todos os demais elementos químicos da tabela periódica. Pode-se observar que, em relação ao hidrogênio, o elemento químico zinco apresenta um potencial de oxidação da ordem de mais 0,76 volts. Traduzindo, isto significa dizer que, comparando-se o elemento zinco com o elemento hidrogênio, o zinco tem uma maior facilidade para perder elétrons do que o hidrogênio. Por outro lado, a mesma reação demonstra que o elemento químico cobre, em relação ao hidrogênio, apresenta um potencial de oxidação da ordem de menos 0,34 volts, o que significa dizer que o elemento cobre, em relação ao hidrogênio, apresenta maior dificuldade para perder elétrons, ou seja, se ele apresenta dificuldade para perder elétrons, é porque ele tem uma grande facilidade para receber elétrons em uma reação de redução. Portanto, se você observar, invertendo os sinais do potencial de oxidação, a gente pode obter os potenciais de redução. Potenciais estes que medem o quê? A facilidade com que o elemento químico vai receber elétrons em uma reação química. Então, fazendo uma comparação, o zinco que tem potencial de oxidação mais 0,76 apresenta potencial de redução menos 0,76 volts, ou seja, tem facilidade para perder e não para ganhar elétrons. Por outro lado, o cobre que tem potencial de oxidação menos 0,34 apresenta potencial de redução mais 0,34, ou seja, apresenta dificuldade para perder elétrons e sim uma facilidade para receber elétrons na reação química. De forma que, se nós quisermos medir o valor da diferença de potencial de qualquer reação química, basta que você, pela seguinte equação, determine a diferença de potencial ou força eletromotriz. A DDP de uma pilha pode ser medida de que forma? Subtraindo-se o maior potencial de oxidação do menor potencial de oxidação, ou maior potencial de redução menos o menor potencial de redução química. Isso pode ser demonstrado na pilha de Daniell a partir dos seguintes dados. Utilizando os valores do potencial de oxidação, a gente pode fazer o cálculo da diferença de potencial da seguinte forma. Maior potencial de oxidação, zinco, mais 0,76. Menos o menor dos potenciais de oxidação, cobre, menos 0,34. Observe que mais 0,76 menos 0,34 nos fornece uma diferença de potencial da ordem de mais 1,1 volt, demonstrando que a reação é uma reação espontânea. Se utilizarmos os potenciais de redução, o resultado final vai ser exatamente o mesmo. Percebam que pelos potenciais de redução, maior potencial de redução, cobre, mais 0,34. Menos, menor potencial de oxidação, zinco, menos 0,76, mais 0,34 menos 0,76 nos fornece o mesmo 1,1 volt de diferença de potencial. Observe que é muito simples o cálculo da diferença de potencial a partir dos potenciais de oxidação e redução. Não se esqueça de estudar e revisar os fenômenos de oxirredução e até a próxima.